Muito bem, galera, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quinta-feira, dia 26 de março. Bora aqui falar sobre a rodada de ontem da NBA, né? Rodada essa que acho que dá pra gente falar com uma certa tranquilidade que foi uma das melhores rodadas que a gente teve nessa temporada, né? O que a gente teve ontem de entretenimento pra acompanhar na NBA foi uma loucura, né? Uma loucura, né? Uma loucura. Ontem foi uma loucura na NBA. Assim, tanto que muita coisa que eu vou falar no episódio de hoje vai parecer meio repetitivo, porque eu fiz um monte de vídeo falando sobre os jogos de ontem. Normalmente, eu faço uns 2 vídeos, né, de pós-jogo por noite, né? Ontem, eu fiz 2, acabei não fazendo mais por conta da queda de luz, só que logo de manhã eu já soltei mais 2, falando sobre o jogo do Gui, o jogo histórico do Gui, e a virada do Minnesota pra cima de Houston, que foi uma virada inacreditável. Então, peço até perdão por alguns comentários repetitivos que serão feitos no episódio de hoje, mas é que realmente a rodada de ontem ela foi muito absurda, né? Assim, eu não vou cravar que foi a melhor rodada da temporada, porque tivemos outras rodadas absurdas, mas a de ontem ela tá num patamar bem alto, né? Se eu fosse fazer uma tier list das melhores rodadas da temporada, a de ontem com certeza tá no tier de cima. Mas enfim, vamos falar sobre a rodada de ontem. Peço perdão pelo programa estar saindo mais tarde, mas é que hoje eu fiquei o dia inteiro resolvendo o BO de viagem. Amanhã eu tô indo para São Paulo para ir pro Jogo das Estrelas no sábado. Inclusive, quem for no Ibirapuera vai me encontrar lá. Espero que a gente consiga trocar uma ideia, bater um papo, né? Vai ser bem bacana. Inclusive, lá no meu Instagram, eu soltei o link para quem quiser comprar o ingresso, né? Se você ainda não comprou seu ingresso pro Jogo das Estrelas do NBB, vai lá no meu Instagram, no meu story, tem lá, bonitinho, clicar, comprar, tá no precinho, ó, gostosinho. E aí você vai ver todos os eventos, vai encontrar uma porrada de influencer, tá? Uma porrada de influencer. Eu sou um merda, tá? Eu sou um merda. Vai ter um monte de influencer pica lá. Tipo, Femedeiros, Fred, Desimpedidos, entendeu? Vão tá lá. Então, ó, vai acompanhar os eventos, vai ver o seu influencer favorito, vai ter show do Sou Jorge. Burguesinha. Só no filme, pô, Sou Jorge, irmão, não tem jeito. Então, se você tiver de bobeira no sabadão, cola lá no Ibirapuera e vai ver o Jogo das Estrelas, onde eu estarei lá também, né, para prestigiar. Então, assim, o programa tá saindo mais tarde, que eu passei o dia inteiro resolvendo BO de passagem, de hospedagem, de Uber, enfim. Dia, né? Aquele dia cheio. E eu ainda acordei, cara, com uma dor de garganta inacreditável, bicho. Que minha garganta tá zoada, é putaria. É putaria, sabe? Eu tô aqui... Hoje eu tô no modo flu game, tá? Hoje eu tô no flu game, moleque. Hoje, porra, flu gameizada, né? Mas vamos lá, né, cara? Vamos lá, antes tarde do que nunca. Vamos aqui falar sobre os jogos de ontem. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro. Centauro sempre com promoções maravilhosas para vocês, e utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, vá lá, dá uma olhadinha nos produtos, que eu tenho certeza que você vai encontrar algo que te agrade. E vamos, né, cara? Vamos começar, roda a vinhetinha, e aí na volta já começamos a falar sobre a rodada de ontem, a super rodada de ontem da NBA. Vai! Beleza, pessoal. Sem muita enrolação. Deixa eu botar aqui na tela pra gente começar. Muito jogo, tá?
Tem muito jogo pra gente falar. Pra começar, já vamos, né, com um dos grandes jogos que a gente teve ontem, que foi o jogaço entre Hawks e Pistons, né? Dois times que vivem ótima fase no leste, né? O Hawks numa sequência maravilhosa de vitórias, né? Foi pro jogo de ontem, sim, tendo vencido 13 dos últimos 14 jogos, né? Uma fase muito boa. E o Pistons também, num momento muito bom, né? Vinha de vitória contra o Lakers, uma grande vitória. Então, tinha tudo pra ser um jogaço e de fato foi, né? Foi um puta de um jogo, prorrogação, sabe? Loucura. Loucura, né? O Hawks no final do dia, no final da noite, né? Saiu com a vitória por 130-129, né? O Hawks começou o jogo muito bem, né? Dominante, né? O começo do jogo dominante de Atlanta. Foi pro intervalo com uma puta de uma vantagem. Mas aí, na volta do intervalo, o Pistons conseguiu reagir, né? Meteu um terceiro quarto de 40-25, que recolocou o time no jogo. Aí, na última posse do quarto período, o Tobias Harris conseguiu empatar, forçou a prorrogação. E aí, na prorrogação, aquela tensão toda, a trocação, Hawks conseguiu ficar na frente. E na última bola, o Jalen Duren teve a chance, né, de garantir a vitória, mas a bola bateu no aro e de alguma forma não entrou, né? Alguma coisa aconteceu, algum espírito de Atlanta apareceu ali e tirou a bola do Duren, que claramente, assim, a bola ia entrar, só que alguma coisa tirou a bola da cesta e a Atlanta garantiu mais uma vitória, 41 vitórias na temporada, 14 nos últimos 15 jogos, né? O trio de Atlanta, Jalen Johnson, McCollum e Alexander Walker brilharam ontem, né? 27 pontos, 8 rebotes, 12 assistências para o Jalen Johnson, 27 pontos para o McCollum, sendo gigantesco ali no final do jogo, né? Engatando uma sequência incrível ali no final. Alexander Walker com mais um jogo excelente de 21 pontos. Fora a Dyson Daniels, que fez um grande jogo, né? Impactando de todas as formas. Então, foi um grande jogo de Atlanta, uma grande vitória. Beleza, era um Pistons sem Cade Cunningham e tudo. Mas é o mesmo Pistons que venceu o Lakers. É o mesmo Pistons que vem vencendo os jogos, né? Então, não me venha diminuir o feito de Atlanta. Atlanta conquistou uma grande vitória e é um dos times mais quentes da NBA no momento. Subindo na classificação. Grande fase do nosso querido Hawkão da massa. Aí a gente teve o Lakers vencendo o Indiana Pacers 137-130. Um jogo que até o fim do terceiro quarto foi extremamente tranquilo pro Lakers, né? Como tinha que ser, né? O Pacers é um dos piores times da liga. E o Lakers, cara, até a derrota contra Detroit, vinha de 9 vitórias seguidas. É o seed 3 do Oeste, então era óbvio que o Lakers era completamente favorito no jogo de ontem. E até o fim do terceiro quarto, o Lakers fez o que era esperado. Passou o carro, né? O Luka dominando, LeBron ali, Reeves ali também, todo mundo bem. O Bronny jogando, né? O Bronny jogando. Só que aí no quarto período, o Pacers teve um surto de Pacers de 2025, né? E foi pra cima, meteu um quarto período de 45 pontos, conseguiu diminuir bastante a diferença na reta final. E o Lakers, que tava, né, já tava contando com uma vitória tranquila, teve que jogar a sério no finalzinho pra garantir a vitória, cara. Teve que jogar a sério, o Luquita teve que vir pra 43 pontos. Porque, assim, não vou falar que o Lakers correu o risco real de perder. Mas, assim, tomou um sustinho. Né? Se o plano ontem era dar uma poupada no Luka, dar uma segurada na minutagem dele, não deu. O Luquita teve que jogar bastante. Né? Eu acho que jogou quase 40 minutos o Luka ontem. Jogou o quê? 38, se não me engano. Então, assim, teve que jogar até o fim porque o Lakers tomou susto. Mas, no fim, garantiu a vitória,
47 vitórias pro Lakers na temporada. Lakers com a sua 10ª vitória nos últimos 11 jogos, né? Então, sequência segue muito boa. Sofreu mais do que deveria? Tomou um susto maior do que deveria? Sim, mas venceu. No final do dia, o importante é vencer. Luka Doncic com mais uma atuação de 40 pontos, 43 com 50% de field goal. Mais uma atuação bizarra do Luquita. O LeBron flertando com triple-double, 23 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Austin Reeves com 25 pontos, né? O Big Three combinando para 91 pontos, né? Isso tudo pra vencer o Pacers, hein? Tô brincando. Tô sem sacanagem. Sofreram mais do que deveriam, mas venceu. O importante é vencer, né? Vitória importante pro Leicão. E mais uma derrota aí na conta do Pacers, que teve como seu grande destaque o nosso querido Andrew Nembhard, que veio para 19 assistências, tá? 19 assistências pro Nembhard. Acho que foi o career high dele de assistências, mas não foi o suficiente. Aí a gente teve Filadélfia passando por cima do Bulls, vitória por 157-137, um jogo que nos últimos 2 quartos a gente teve o Sixers metendo 51 no terceiro quarto e o Bulls metendo 53 no quarto período, ou seja, as duas defesas inexistiram no segundo tempo, mas, né, por ter feito um primeiro tempo melhor do que Chicago, bem melhor inclusive, o Sixers, mesmo tomando 53 pontos no quarto período, saiu com a vitória por 20 pontos. Um jogo importante, né, que marcou os retornos de Joel Embiid e de Paul George, né, o Embiid voltando depois de lesão, metendo 35 pontos com 12 de 17 nos arremessos em apenas 28 minutos. Né? Grande atuação do Embiideira. Se Deus quiser, vai ficar saudável, não vai machucar de novo, tomara, né? E o Paul George voltando da suspensão, né? Ele ficou suspenso por 25 jogos por conta de doping. Ele consumiu ali um medicamento com uma substância que não era permitida pela liga, tomou o gancho de 25 jogos, voltou ontem. E voltou bem, né? Em 26 minutos foram 28 pontos pro Paul George, 4 roubos de bola, 6 bolas de 3. Um dos melhores jogos dele na temporada, né? Então, os dois voltando muito bem. Filadélfia vencendo o seu 6º jogo nos últimos 8 jogos, né? O time, mesmo sem Embiid, Maxey e Paul George, conseguiu ali sobreviver do jeito que deu. Edcombe merece muitos méritos por isso, por ter mantido o Sixers vivo. E, cara, assim, eu sei que é foda confiar nesses Sixers, né? É um time que sempre decepciona. Mas eu tô confiante nesse time, cara. Não é que eu tô confiante, eu quero estar confiante. Sabe? Eu quero acreditar nesses Sixers. Eu quero acreditar que esse Sixers saudável nos playoffs pode chegar longe. E de fato pode. Entendeu? Isso que é o foda. Eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito que se o Sixers chegar com todo mundo saudável, o Sixers pode brigar, cara, brigar legal, sabe? Brigar legal. Tipo, semi de conferência. Ou até, dependendo do chaveamento, até uma final de conferência. Não é impossível, cara. Mas esse time tem que chegar saudável, cara. Se chegar com Maxey, Embiid e Paul George todos 100%, cara, é um time muito bom, mano. É um time muito bom, cara. Olha o nível que o Embiid jogou depois desse tempão que ele ficou fora. Beleza que era contra um Bulls, que é um time que tá com zero vontade de competir. Mas, mano, tá entendendo? E ele vinha jogando bem pra caralho antes dessa última lesão. Entendeu? Então, enfim, cara, me julgue, mas eu escolhi acreditar nesses Sixers. Vou me decepcionar provavelmente? Sim. Mas eu escolhi acreditar. Escolhi! Desculpa! Se for crime acreditar nesses Sixers, aqui, ó, pode prender. Bota algema. Algema em mim, ó. Pode algemar. Pode algemar, porque eu sou o maior criminoso do mundo. Porque eu escolhi acreditar.
desculpa, eu escolhi acreditar. Então, me deixe viver na minha ilusão e eu vou me iludir com esse Sixers de novo. De novo eu vou me iludir. Enfim. Na sequência, a gente teve um dos jogos mais aguardados de ontem, né? Que foi Celtics e Thunder, né? Um duelo que pode muito bem ser as finais da NBA. É um palpite bem realista, inclusive, né? Thunder e Celtics nas finais. Talvez não seja o palpite de todo mundo. Eu tô vendo muita gente hoje colocar San Antonio como um possível finalista. Não acho impossível. Sinceramente, não acho impossível San Antonio ser finalista. Eu vejo algumas pessoas colocando Pistons como finalista do leste. O próprio Knicks, né? Sendo o representante do leste nas finais. Também não acho impossível. Mas hoje o meu palpite, e eu vejo que muita gente também tem o mesmo palpite, é Thunder e Celtics, sabe? Eu acho que são dois times com ótimas chances de chegar nas finais. Não tô falando que eles vão chegar, é meu palpite só palpite. Então, ontem a gente pode sim ter visto uma prévia das finais que acabou, né, sendo vencida pelo Celtics, né? Se nas finais aconteceu o mesmo que aconteceu ontem, eu vou ficar bastante triste, né? Porque o que a gente viu ontem foi um Celtics ser bem melhor do que o OKC, sabe? Claro que foi um jogo equilibrado, o OKC teve chance de vencer, mas olhando pro todo do jogo, cara, o Celtics foi bem melhor, sabe? O Celtics foi bem melhor, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo a gente teve um equilíbrio bem grande, né? O Thunder fez um primeiro quarto muito forte, de 31-20. As bolas de 3 caíram, a defesa anulou, né, o ataque do Celtics. As bolas de 3 do Celtics não caíram. No segundo quarto, as coisas já melhoraram um pouquinho pro Celtics, mas o Thunder se manteve na frente. Mas no segundo tempo, aí o OKC foi bem dominado, assim, sabe? O Celtics foi bem melhor no segundo tempo. O ataque muito bem, né? O Celtics marcou 70 pontos no segundo tempo, cara. 70 pontos. Com bolas de 3, com infiltrações do Jaylen Brown, com idas do Jaylen Brown pro lance livre. Ele que ontem foi 14 vezes pro lance livre. Uma das noites com mais idas ao lance livre que o Jaylen Brown teve na temporada, o que é reflexo do aumento da agressividade dele, do aumento da vontade dele de ir mais pro lance livre, né? O Jaylen Brown ele vem batendo muito na tecla disso durante toda a temporada, de que ele merece mais idas ao lance livre, e vem dando certo, né? Parece que a reclamação dele tá dando certo. Os árbitros estão marcando mais faltas, e não tô falando que estão marcando faltas erradas não, tá? Estão marcando contatos corretos. As faltas marcadas no Jaylen Brown, em sua maioria, corretas, tá? Corretas. Não é uma crítica, não. Eu vejo como algo bom o cara ir muito pro lance livre. Porque até o Shea falou ontem depois do jogo, né? Os melhores da história vão muito pro lance livre. Porque é a forma mais eficiente de você pontuar, mano. É o melhor arremesso possível, é o lance livre. Então, quando eu digo que o Jaylen Brown foi bastante pro lance livre, eu falo como elogio. Ele acabou com o Thunder ontem nisso. O terceiro quarto inteiro, cara, o Thunder não conseguia jogar direito, porque toda hora o ritmo era quebrado com a ida do Jaylen Brown pro lance livre, entendeu? Então, ele foi muito bem, não só no lance livre, né? O jogo em si do Jaylen Brown foi muito bom. Jason Tatum, mesmo não pontuando tanto, ele teve uma participação muito importante para a vitória, especialmente nos rebotes, né? O Tatum ontem sozinho pegou mais rebotes que o garrafão inteiro de Oklahoma, mano. O Hartenstein e o Chet, salvo engano, combinaram para 10 rebotes. O Tatum sozinho pegou 14. Entendeu? 14 ou 16, acho que foram 14. Tipo assim, Thunder foi completamente... Foram 12 rebotes, desculpa. Ele pegou 12 rebotes, tá? Não foram nem 14 nem 16, foram 12. Mas mesmo assim, ele dominou os rebotes, né? O Thunder sofreu demais com rebotes ontem. Foi um dos pontos que mais foram negativos no jogo de OKC. Fora, né, a falta de ajuda pro Shea ontem, né? Ontem o Shea teve pouquíssima ajuda no ataque. Ele fez o que deu ali, 33 pontos, 8 assistências, errando só 2 arremessos no jogo inteiro. O Shea fez a parte dele. Poderia ter forçado um pouquinho mais? Poderia ter tentado mais arremessos? Sim.
Mas não é o estilo do Shai. O Shai não é um cara que vai chutar 30 bolas todo jogo. Inclusive, ele faz isso raras vezes. O Shai, ele seleciona muito bem os arremessos dele. Então, cobrar que ele arremessasse mais ontem é até meio complicado porque não é do estilo dele. Mas com a completa falta de ajuda dele ontem, a total falta de ajuda pra ele ontem, talvez fosse um caso dele forçar um pouquinho mais o jogo. Porque ele não teve ajuda nenhuma. O segundo melhor cestinha do Thunder ontem foi o Lu Dort. Entendeu? O Chet fez um jogo fedorento, um jogo horrível do Chet. Horrível. Né? Foi posterizado pelo Ketá, não conseguiu pegar rebote, teve zero impacto no ataque, zero impacto na defesa. Um jogo horrível do Chet. O Hartenstein também fez um jogo horrível. O J-Dub, claramente com falta de ritmo, ele foi bem contra a Filadélfia, mas ontem, num jogo de maior nível, sentiu muito, jogo péssimo do J-Dub. E teve Caruso também, converteu umas bolinhas ali depois, mas teve um início de 0 de 5. O Cason Wallace ajudou muito pouco. AJ Mitchell também muito mal ontem. McCain. Então, ontem, para além dos rebotes, a falta de ajuda pro Shai foi determinante pro resultado do jogo. Para além, óbvio, da atuação muito boa do Celtics, especialmente no segundo tempo. Então foi uma vitória mais do que merecida para o Celtics, jogaram melhor, foram melhores, fizeram valer o mando de quadra e conquistaram uma vitória importantíssima, cara. Encerrando a sequência de 12 vitórias do Thunder, mantendo a seed 2, mantendo a segunda colocação do Oeste. Então assim, uma vitória gigante contra o atual campeão, contra a melhor campanha, contra um time que havia vencido eles recentemente, né? Num cenário onde o Celtics estava sem o Tatum, e aí eles vêm ontem no caso, com o Thunder completo e vencem por 10. Então a vitória é muito grande, que dá confiança e que deixa claro o quão bom é esse time do Celtics, né? Eu venho falando já há um tempo que o Celtics é muito, muito forte candidato para ser finalista da NBA, mano. Hoje o meu palpite, não hoje, né, mas já faz um tempo que o meu palpite para finalista do leste, para finalista da NBA pelo lado do leste, é o Celtics. Para mim o Celtics saudável nos playoffs, cara, eu não vejo nenhum time ganhando desses caras em 7 jogos, mano. Não vejo. Beleza, você vai argumentar, pô Luiz, mas ano passado você também não via. Sim, também não via. Mas, cara, é prospecção. Se eu soubesse o que vai acontecer, irmão, eu tava com a bolinha de cristal aqui e tava ganhando meus milhões nas bets, né? O que eu faço é prospecção com base no que eu vejo, no que eu assisto. E com base no que eu vejo, no que eu assisto, e com base no que esse time do Celtics já apresentou em pós-temporada nos últimos anos, é um time que sabe o caminho das pedras, pra mim é o time a ser batido no leste, cara. Com todo respeito a Detroit, a Cleveland, a Knicks, mas pra mim é o melhor time do leste, cara. Pra mim é o melhor time do leste, assim como eu acho que o Oklahoma é o time a ser batido no oeste. Ah, Luiz, mas o Spurs ganhou do Thunder 3 vezes na temporada. Sim, o Spurs é o nêmesis do OKC. Mas em pós-temporada, as coisas mudam. Quando começar o playoff, o time a ser batido no oeste vai ser o Thunder. Porque é a melhor campanha, porque é o melhor time, é o atual campeão. Ah, Luiz, mas o Thunder, será que o Thunder vai manter a melhor campanha? Não sei. A diferença caiu para só 2 jogos por conta da vitória ontem do Spurs. Mas hoje, analisando o cenário hoje, o Thunder é o time a ser batido. Entendeu? Então, o Celtics vencer ontem, cara, além de ter sido uma prova do quão bom é esse time, foi uma prova de que esse time bate de frente com qualquer um, incluindo o favorito no Oeste, né? O favorito ao título. Isso é o quão bom é esse time do Celtics, entendeu? É um timaço, muito bem treinado, e que tá tendo, né, um Jaylen Brown jogando pra cacete. Ontem foram 31 pontos, 33º jogo dele de 30 pontos na temporada, e tá tendo um Tatum, né, pegando o ritmo. Ontem foram 19 pontos, 12 rebotes, 7 assistências e 3 steals, cara. Foi um puta jogo do Tatum, mano. Um puta jogo do Tatum, sendo, né, marcado pelo J-Dub o jogo inteiro e fazendo um trabalho excelente. Assim como o Jaylen Brown, sendo marcado pelo Lu Dort, fez um trabalho excelente. Então foi um puta jogo do Celtics e um jogo abaixo do Thunder em termos ofensivos. Defensivamente eu acho que o Thunder fez um bom jogo, né? Sofreu muito nos rebotes, mas no geral
forçou turnover do jeito que força, desviou bastante bola, conseguiu algumas boas contestações. Mas o que ferrou o Thunder ontem foi o ataque, cara. O ataque ontem deixou muito a desejar. Todos não chamados Shai Gilgeous-Alexander foram muito abaixo. E aí fica difícil, né? Aí realmente fica difícil bater de frente com o Celtics, que além de ter uma defesa muito boa, tem um ataque com mais armas, né? Eu falei ontem e repito. Ofensivamente, o Celtics tem mais armas do que o Thunder. O Thunder tem muita arma defensiva. Defensivamente, cara, ninguém tem o arsenal que o Thunder tem. Agora, ofensivamente, o Celtics é um time que tem mais opções, né? Pra começar, eles têm Tatum Brown. Já começa assim. Aí você tem Pritchard, você tem White, você tem Hauser, que são ótimos arremessadores. O Thunder não tem esses caras, entendeu? Pro Thunder, o Thunder depende muito do Shai manter a consistência dele, isso é o garantido, mas depende muito de noites explosivas de um Chat, as raras noites explosivas do Chat, de um Kayson aparecendo no ataque, de um McCain, entendeu? Quando esses caras não aparecem, como foi o caso de ontem, do AJ Mitchell também, fica difícil, cara. Fica difícil. Aí o Thunder fica dependente 100% da defesa, né? E aí enfrentando um Celtics em casa, com o Jaylen Brown jogando do jeito que jogou, só depender da defesa e do Shai entregando seus 33 pontos, não foi o suficiente para o OKC. O Thunder precisa que caras como o J-Dub voltem ao ritmo normal. Precisa de um Chat mais agressivo, pontuando mais. Precisa do McCain vindo bem do banco, de um Joe vindo bem do banco. Precisa desses caras. Porque o Thunder não tem um Tatum ali como segunda opção. Não tem, entendeu? Mas enfim. No fim do dia, foi um puta jogo, jogaço. E repito, grandes chances, pelo menos na minha visão, de ser uma prévia das finais. Porque é o meu palpite. Meu palpite hoje para as finais é Thunder e Celtics. Se vai ser, não sei. Mas é meu palpite. Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho. A Miami Heat conquistou uma grande vitória para cima do Cleveland. Fora de casa, meteram 120-103, né? Vitória importantíssima para Miami ganhar moral, né? Depois de 5 derrotas seguidas, venceu um adversário forte do leste, importante, né? Um jogo onde o Heat flertou, né, com aquela famosa entregada, né, fez um terceiro quarto muito ruim, tomou 37-20, mas conseguiu se recuperar no quarto período, garantiu a vitória. Miami Heat chegando a 39 vitórias na temporada, né? 17 pontos, 10 rebotes, 7 assistências para o Adebayo, 19 pontos para o Powell, 18 pontos para o Tyler Hero. Vitória importante. Mantém as esperanças, né, de garantir uma vaga direta nos playoffs. E pro Cavs, uma derrota complicada, né? Tiveram a chance de vencer, mas acabaram sucumbindo no quarto período. Aí a gente teve o Spurs passando o carro no Grizzlies, né? Numa noite onde o Thunder perdeu, era muito importante o Spurs vencer para diminuir a diferença para seed 1, e eles conseguiram. 123-98 foi o placar final, atropelo completo, né? O Wembanyama com um casual jogo de 19 pontos, 15 rebotes e 7 tocos. Casual, isso em só 27 minutos, tá? Ah, velho, ele é assustador, né, cara? Ele é assustador. O Wembanyama, cara, desde que chegou na NBA, esse número é bizarro. Ele tem 53 jogos com mais de 5 tocos, cara. Você tem noção disso? 53 jogos com mais de 5 tocos, cara. Ele tem 2 jogos com mais de 10 tocos. Com 10 tocos ou mais, sabe? Ele é assustador. Ele é assustador. Desde que ele chegou na liga, nenhum outro jogador tem 20 jogos com mais de 5 tocos. Ele sozinho tem 53, cara. Ele é um bizarrinho, cara. Não tenho o que dizer. Se Deus quiser, ele não vai machucar. Vai conseguir os 65 jogos e vai garantir o seu primeiro deploy. Que já deveria ser o seu terceiro, né? Mas vai garantir o seu primeiro. E o Spurs, cara, mais do que nunca, o Spurs fareja a seed 1. O Spurs
é uma ameaça mais do que real para Seed 1, que hoje é do Thunder, né? A diferença é de apenas 2 jogos. E o Spurs tem a vantagem do confronto direto, né? Se ambos terminarem com a mesma campanha, Thunder e Spurs, o Spurs fica com a primeira colocação, porque ganhou os confrontos diretos contra o Oklahoma. Então, o Spurs tá numa sequência muito boa e tá aqui, ó. Tá farejando. Tá farejando o cangote de OKC. 23 vitórias nos últimos 25 jogos, 7 vitórias seguidas. Isso é San Antonio Spurs, meu amigo. Isso é San Antonio Spurs. Aí a gente teve, né, o Wizards vencendo a batalha do tanque, 133-110. O nosso querido Julian Reese, irmão da Angel Reese, estrela da WNBA, foi o grande destaque do jogo de ontem. 26 pontos com 17 rebotes pro menino, né? Ele que tem a mesma característica da irmã, né? Reboteiro nato. Reboteiro nato. Então, foi o grande nome do jogo de ontem. Wizards quebrando, né, uma sequência de 16 derrotas seguidas, o que pro Wizards é ruim, né? Na real, quem ganhou ontem foi o Jazz, né? Porque na batalha de tanque, vence quem perde. Então, na real, quem perdeu foi o Wizards por ter vencido, né? Era pra ter embalado 17 derrotas seguidas, né? Mas o Julian Reese não deixou e o Wizards conquistou a vitória. Aí a gente teve, né, o jogo maluco entre Minnesota e Houston, né, um dos jogos mais surreais que a gente teve nessa temporada, né, um jogo onde Houston chegou na prorrogação metendo uma run de 13-0 na prorrogação e, de alguma forma, conseguiu a proeza de perder, né, conseguiu tomar 15-0. Isso é loucura, cara. Você abrir metendo 13-0 na prorrogação e tomar 15-0 depois é inacreditável, cara. Isso num espaço de 2 minutos. Contra o Minnesota sem o Anthony Edwards. Sem o Anthony Edwards. E que teve jogador expulso na prorrogação. Então, assim, o que Houston conseguiu ontem, poucos conseguiriam fazer, cara. Na moral, tomar a virada que Houston tomou ontem é coisa pra poucos, mano. É pra poucos. Assim como é pra poucos, né, o Minnesota fazer o que fez ontem. Que virada absurda, cara. Né, o time... Porque eu acho que o grande desafio num cenário que Minnesota tava ontem, de tomar 13-0 na prorrogação, o grande desafio é combater o desânimo. Porque assim, mano, em 99% das vezes, se você toma 13-0 na prorrogação, irmão, você vai perder o jogo. Não tem como voltar. Porque, mano, você tá cansado, o tempo é curto na prorrogação, entendeu? É difícil você retomar depois de um 3-0. E Minnesota conseguiu, cara. Então, assim, tem muito demérito de Houston. Não existe tomar uma virada dessa. Mas, óbvio que tem muito mérito de Minnesota. Mostraram uma resiliência absurda. E saíram com a vitória, 110-108. Minnesota batendo a sua 45ª vitória na temporada. E Houston com a sua 29ª derrota. E essa aí, cara, entra no hall das piores derrotas de Houston na temporada. Houston que teve algumas derrotas vergonhosas, mas essa de ontem, meu amigo, papo de maluco, tá? Papo de maluco o Houston perder esse jogo de ontem, cara. Uma atuação muito ruim do Durant, que foi muito bem marcado pelo McDaniels, e no fim ainda errou, né, os 2 lances livres que poderiam ter empatado o jogo. Então, uma atuação terrível do Durant. Şangun fez um ótimo jogo, inclusive na defesa, né, conseguiu aquele toco absurdo no Julius Randle no final do 4º período para forçar a prorrogação. Mas faltou ajuda, faltou Kevin Durant, faltou Aman Thompson, Rich Shepard também fez um jogo horroroso, Tari Eason, uma vergonha Tari Eason. E do outro lado, cara, Julius Randle gigante na partida, Gobert gigante, McDaniel gigante, DiVincenzo gigante, né? Coletivo de Minnesota brilhou e o time garantiu a vitória, a maior virada em uma prorrogação na história da NBA. Impressionante, cara. Realmente impressionante o que Minnesota fez.
4ª vitória nos últimos 5 jogos sem o Anthony Edwards e 45 vitórias na temporada, né? Aí a gente teve Denver vencendo o Dallas Mavericks no back-to-back por 142-135, graças a uma das atuações mais surreais da dupla Jamal Murray e Nikola Jokic, né? Esses dois que, na minha humilde opinião, formam a melhor dupla da NBA, pelo menos em termos de entrosamento e produção. Eu coloco Murray e Jokic como a melhor dupla, né? Claro que os Jays são incríveis, claro que Luke e LeBron é bizarro, mas, cara, a forma como Murray e Jokic dominam quando jogam juntos há anos, pra mim, os dois formam a melhor dupla da liga. E ontem a gente teve uma das grandes exibições dessa dupla, né? Um jogo onde o Murray meteu 53 pontos com 68% de field goal. Um jogo surreal, se pá, o melhor jogo da carreira do Jamal Murray. Dá até pra gente falar isso. 9 bolas de 3. Surreal. E o Jokic, casualmente, flertou com 20-20-20. Terminou com 23 pontos, 21 rebotes e 19 assistências. Com um turnover. Foi isso que os caras fizeram, mano. Você teve o armador metendo 53 pontos e o pivô flertando com 20-20-20. Cara, eles são surreais, cara. Eles são surreais. E Denver clicou, tá? Tu piscou e Denver clicou na temporada. São 4 vitórias seguidas, tá? Sendo essas últimas 2, pô, gigantes, né? No back-to-back, ganhar de Phoenix e Dallas, beleza que Dallas é um time que tá tancando, mas, pô, no cenário de back-to-back é difícil, cara. E Denver foi lá, fez o que fez, com o Murray e o Jokic destruindo. E esses dois são monstruosos, cara. Eu realmente eu não consigo duvidar desses dois, cara. Muita gente tá tirando o Denver da disputa por título, né? Tá olhando muito pra Oklahoma e San Antonio e esquecendo de Denver. Cara, eu não quero enfrentar esses caras no playoff, mano. Não quero. Especialmente por conta dessa dupla maldita Murray e Jokic. Infelizmente Infelizmente não, vai. Foi maneiro, mas foi traumático enfrentar esses caras na temporada passada, mano. O Denver Nuggets me deixou traumatizado, bicho. Que inferno enfrentar esses caras, bicho. Especialmente nas noites que o Jokic e o Murray estão inspirados. Porque quando eles estão inspirados, eles fazem isso aí. Eles são incríveis, cara. Eu sou muito fã dessa dupla. Pra mim é a melhor dupla da NBA. E ontem eles só confirmaram isso, né? Surreal. Realmente surreal. E aí, cara, pra gente encerrar, a gente teve o Warriors vencendo o Brooklyn Nets por 109-106. Um jogo que foi muito mais difícil do que deveria, né? Considerando que o Nets tá tancando. Claro, o Warriors com todos os desfalques perde muita força, mas, pô, era pra ganhar mais fácil, né? Mas, no final da noite, o que vale é a vitória. O Warriors venceu graças ao nosso menino Gui, né? Gui Santos, de novo, né? Salvou o Golden State Warriors. Isso que tá virando rotina, hein? Tá virando rotina o Gui salvar os caras. Ontem, de novo, ele salvou os caras. Fez um puta de um segundo tempo. O primeiro tempo do Gui foi mais ou menos, né? Cometendo muito turnover e tal. Mas no segundo tempo, cara, o Gui destruiu. E terminou com uma das melhores atuações de um brasileiro na história da liga, né? 31 pontos para o nosso Gui. Sim, 31. Primeiro jogo de 30 pontos do Gui. Primeiro jogo de 30 pontos de um brasileiro na NBA desde 2014, tá? Que o Nenê havia conseguido um jogo de 30 pontos. Desde ele, nenhum outro brasileiro conseguiu o que o Gui conseguiu ontem, tá? Então, assim, uma atuação gigante pro Gui, histórica, né? O Gui se tornou ontem apenas o 4º jogador brasileiro na história da NBA a marcar 30 pontos. Né? Os outros foram Leandrinho, Varejão e Nenê. Ele se tornou o 4º brasileiro a conseguir isso. Foi a 3ª maior
pontuação de um brasileiro na história da NBA também, tá? Então, cara, uma atuação histórica do Gui. O Gui que vem, assim, é chover no molhado, né? Elogiar o momento do Gui, né? O Gui, desde 28 de janeiro, tá com basicamente 15 pontos, 5 rebotes, 4 assistências e um toco e meio de roubo de bola, isso de média, né? Chutando para 35% para 3. É uma coisa impressionante que o Gui vem fazendo, ganhando mais minutos, ganhando mais confiança, ganhando mais espaço, né? O Gui hoje ele não é mais um cara de rotação. O Gui é uma peça importante. O Gui ele é titular. O Gui é um cara intocável nesse time do Warriors. Não dá pra imaginar esse Warriors hoje sem o Gui. Não dá. Pela capacidade dele de pontuar, de infiltrar, de armar, né, de defender, de brigar por rebote. O Gui ele deixou de ser só aquele cara do trabalho sujo. Por muito tempo ele foi só o cara do trabalho sujo. Hoje não. Ele segue sendo o cara do trabalho sujo, segue sendo o cara que vai brigar por cada bola, que vai brigar por cada rebote como se fosse um prato de comida, mas ele vai te entregar mais. Vai te entregar uma infiltração, vai te entregar uma boa finalização ao redor do aro. Ontem teve até ganchinho do Kareem, pô. Meteu o Kareem do Jabal o Gui ontem, uma coisa absurda. Vai te entregar criação, vai te entregar arremesso, entendeu? O Gui ele virou um jogador muito completo. Claro que ele tem muito mais a evoluir, o teto do Gui é muito grande ainda, mas pelo que ele virou já, cara, ele já é uma peça fundamental desse Warriors, cara, né? E inclusive o Green ontem, de novo, né, rasgou elogios ao Gui, o Green que é um dos caras que mais dá moral pro Gui, né? O Green sempre fala bem do Gui, porque o Draymond Green ele sabe como é ser, né, esse fazedor do trabalho sujo, ele valoriza muito os caras que fazem o trabalho sujo. Porque ele é esse cara, né? Então ele meio que pegou o Gui pegou no colo. Pegou o Gui no colo e ontem ele deu uma declaração muito bacana sobre o Gui. Até separei aqui pra gente reagir, ó. Ó o que ele falou sobre o Gui. Work every single day. You come in the gym early, he's here. Usually finishing up. You know, you get here early on your time, he's usually finishing up what he's been doing. You know, he came in earlier today, he's in here. You know, and so he worked to become this guy. He didn't show up, and then all of a sudden he just got an opportunity to show who he is. Like, he worked to become this person. You're talking countless hours in Santa Cruz. Never once has complained, has always stuck to the process. And like I said, from the day that he got here, he never veered off path. Stayed head down, working. And he's getting the opportunity now to show everything that he's worked on and the game that he's built. And it's a beautiful thing to see. He just put it... Pô, muito foda, né, cara? Você ter... Pô, muito foda, cara. Você ter esse reconhecimento de um cara como o Draymond Green, cara, é surreal. E o Gui é isso, mano. O Gui, acima de qualquer coisa... Irmão, ele é um... Ele é um trabalhador, bicho. Ele é um trabalhador absurdo. Um cara que nunca se deixou abater por críticas. Um cara que foi desmerecido pelo seu próprio povo, né? O que teve de brasileiro desacreditando e falando merda sobre o Gui. Que ele não tinha nível de NBA, que ele ia ser um cara de league. Loucura. Teve muita gente. E ele, mano, quieto, cabecinha baixa, igual o Draymond Green falou, trabalhou, evoluiu, e agora ele tá colhendo os frutos, mano. Jogo de 30 pontos, vira e mexe, jogo de 20 pontos agora, toda hora enfileirando, né? O 15-5-5 virou normal pro Gui. Virou normal pro Gui, né? Então, é isso, cara, assim. O Gui, ele é a maior prova de que o trabalho, mano, o trabalho recompensa. Você nunca vai sair perdendo por se dedicar, por trabalhar, entendeu? Por dar duro, entendeu? Você nunca vai sair perdendo, mano. E o Gui é a prova disso. O Gui é a prova disso, mano. O Gui, ele é o nosso Rock Lee. O Gui nada mais é do que o Rock Lee da NBA. Ah,
mas tá, o cara tem talento, mas ele não trabalha, o Gui trabalha. E o Gui tem talento também. Mas o trabalho do Gui é o talento dele. O maior talento do Gui é ser um trabalhador. Entendeu? É isso, cara. O Gui é foda. Eu sou fã do moleque e ontem jogou pra caralho. Atuação histórica, né? Quando você falar de brasileiros que marcaram 30 pontos na NBA, é Leandrinho, é Varejão, é Nenê e é Gui Santos, irmão. Ele tá nesse hall. Ponto. Ele é pica pra caralho. Jogou muito. E foi o grande nome dessa vitória suada do Golden State. Vitória importante, né? Pro Warriors se manter ali, né? Com sonho de subir, né? Pra uma posição melhor na tabela. O Warriors tá em 10º, né? Deixa eu confirmar. O Warriors tá em 10º e 2 jogos do Blazers. O Blazers que ganhou ontem. Se o Warriors perde, cara, ia ficar inalcançável o Blazers, mano. Então, vitória importantíssima pro Golden State. E é isso. E o Gui Santos destruindo. Sobre o Blazers, né? O Blazers venceu fácil o Bucks no Moda Center, 130-99. Não tem muito o que comentar sobre esse jogo. Atropelo dos comandados de Thiago Splitter, que é outro brasileiro gigante na NBA. Blazers, vitória azaça. Donovan Clingan com mais um ótimo jogo, 14 pontos, 15 rebotes. Donovan Clingan jogando bola, viu? Donovan Clingan jogando muita bola, né? O Blazers voltando a ficar com 50% de campanha, 37 vitórias e 37 derrotas. Vitória importante aí pro Blazers para, né, manter o gap pro Warriors. E no último jogo da rodada, o Clippers venceu muito bem o Toronto Raptors por 119-94. O Clippers retomando, né, a sua campanha positiva, né, volta a ficar acima dos 50%, 37 vitórias e 36 derrotas. Terceira vitória seguida do Clippers, né? Darius Garland, Mathurin e Kawhi sendo os grandes destaques, né? Garland 24 pontos, Mathurin 23, né? Os dois que vieram da troca, né? O Mathurin que veio da troca do Zubat e o Garland que veio na troca do Harden. Garland jogando muito bem, inclusive. E o Kawhi com mais um jogo de 20 pontos, 27 pontos para o Robozão, tá bom? Pessoal, é isso, tá? É isso, obrigado pela sua audiência nessa quinta-feira. Desculpa de novo, né, pelo horário, pelo episódio estar saindo mais tarde, mas hoje realmente foi um dia bem corrido, peço perdão. Mas é isso, obrigado a todos pela audiência, tamo junto, grande beijo e até amanhã com mais uma edição do Swish TV Show. Valeu!